Segundo A, segundo B do ano de 2024, Colégio Criarte, aqui com vocês o professor Tiago, e como combinamos, vamos fazer a correção aqui da nossa prova, aqui passo a passo, tá? Do nosso ciclo 2 do terceiro período, beleza? Então, questão 1, vou ler bem rapidinho, tem um textinho introdutório ali, ó, a percepção das cores é um fenômeno fascinante que depende da interação da luz com os nossos olhos e cérebro. A luz branca, composta por todas as cores do espectro visível, incide sobre os objetos e é parcialmente absorvida e parcialmente refletida. A cor que percebemos é determinada pelos comprimentos de onda da luz refletida que atingem nossos olhos. Ao observar uma bandeira colorida, por exemplo, estamos vendo a luz que foi refletida pelos pigmentos presentes em cada região. Tá, então esse textinho ele já te dava aí o subsídio para você justificar conforme os itens A e B vão pedir, né? Então beleza. Então tá lá, ó, nos arredores de uma famosa universidade brasileira, criou-se uma república de estudantes estrangeiros. Os estudantes resolveram criar uma bandeira própria para a república, utilizando apenas as cores primárias, além do preto e do branco. Após muita discussão e muitos rascunhos, o resultado foi uma bandeira composta por 4 regiões numeradas de 1 a 4, ou seja, 3 retângulos e uma estrela, conforme a figura a seguir. Tá? Quando a bandeira é iluminada por uma única fonte de luz monocromática, vermelha e em seguida verde, uma de cada vez, as regiões 1, 2, 3 e 4 são vistas conforme a tabela a seguir. Vamos lá. Tá aqui a nossa tabelinha. Então, beleza, ó. Vamos analisar região por região. Então, a região 1, esse retângulo primeiro aqui, quando iluminado por luz vermelha, ele fica preto. E quando iluminado por luz verde, ele fica verde. Então, beleza. Como ele fica preto com luz vermelha, a gente sabe que não é vermelho, tá? E como ele vai ficar verde com a luz verde, então a gente pode concluir que ele é verde. Olha só, quando eu jogo a luz verde, o verde reflete, né? E quando eu jogo luz vermelha, o vermelho absorve, por isso fica preto, tá certo? Então a gente já pode tirar essa conclusão. A mesma coisa para a região 3, não muda nada, tá? Então a região 2, que é essa região ao redor da estrela, esse retângulo central, olha lá, jogou luz vermelha, fica vermelho. Jogou luz verde, fica verde. Ou seja, essa região 2, ela é branca, tá? Porque ela está refletindo cores primárias diferentes, então ela só pode ser branca. Beleza? E a região 4, aqui a estrela, olha só que legal. Quando eu jogo luz vermelha, ela fica vermelha. Bom, se eu jogar luz verde, ela fica verde, então quer dizer que a estrela também é branca, né? Mas quando a gente joga a luz verde, ela fica preta, ou seja, essa estrela é vermelha, tá certo? Então, item A, valendo 1 ponto. Tá? Determine as cores das regiões 1, 2, 3 e 4 da bandeira quando iluminadas por luz branca. Então, galera, bem tranquilo aqui o item A, tá? Então, vamos fazer assim, ó. No item A, aqui no item A, tá bom? Vou mudar aqui a cor desse trem aqui para ficar mais bonitinho. Espera só um pouquinho. Vamos deixar de vermelho aqui. No item A, o que vai acontecer? A região 1 é verde. A região 2 é branco. É branca, tá? Beleza. A região 3, assim como a 1, se comporta do mesmo jeito, né? É verde. E a região 4, ela é vermelha. A estrela vermelha. Já foi o item A. Você teria que justificar, então, basicamente, é dizer
o que está sendo refletido e o que está sendo absorvido em cada uma das regiões aí, beleza? Eu, no final das contas, eu acabei considerando, se você acertou as cores e não justificou, eu considerei na correção a nota cheia, mas cuidado, um examinador de vestibular, se ele pedir para você justificar, você vai justificar, tá certo? Se você não justificar, ele pode descontar ou até cancelar a sua questão, beleza? Então tá aqui, ó, justifique a sua resposta, e a justificativa tá lá naquele preâmbulo, naquele textinho inicial. Tá bom? Então, beleza. O item B, ó. Determine como seriam vistas por pessoas com uma visão normal as regiões 1, 2, 3 e 4, caso a bandeira fosse iluminada com luz azul. Beleza, galera. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos de novo aqui. A região 1. Quando eu jogo luz azul, eu sei que a região 1 é verde, tá? Então, o verde, ele absorve o azul. Então, eu vou enxergar preto, tá? A região 2, ela é branca. E o branco reflete tudo. Então, quando eu ilumino o branco com luz azul, ele vai refletir o azul. Tudo bem? A região 3, que é verde, vai absorver a luz azul, então vai ficar preto também, tá? E a região 4, que é vermelha, quando a gente joga a luz azul, ela vai ficar preta também. Então, basicamente assim, se é azul ou branco, vai refletir o azul e você vai ver azul. E se não é nem azul nem branco, então ele vai absorver a luz azul e vai ficar preto, não vai emitir nenhuma luz. Então, beleza, agora para a questão 2, uma questão de reflexão, tá? Ao nos olharmos em um espelho, temos a impressão de que existe outra pessoa idêntica a nós do outro lado. Essa imagem que vemos é formada pela reflexão da luz em uma superfície plana e polida. A região que conseguimos visualizar através do espelho é chamada de campo visual. O campo visual de um espelho plano é a área que um observador consegue enxergar por meio da reflexão da luz nesse espelho. Ele depende de diversos fatores, como o tamanho do espelho, a distância do observador até o espelho e a posição do observador em relação ao espelho. Tá, textinho introdutório também. E aí começa a nossa questão de fato. Ó. A figura a seguir representa uma sala com duas pessoas, pessoa 1 e pessoa 2, e com 3 objetos A, B e C. Sobre a parede XY está posto um espelho plano que se estende do teto ao chão. A figura representa uma visão aérea, está escrito errado aqui, não está certo, da sala. Com a ajuda de uma régua, trace os feixes que delimitam os campos visuais das pessoas 1 e 2 no espelho XY e determine quais objetos e pessoas são visualizados no espelho. Então, queridos, a sala é só esse lado esquerdo aqui, ó, dessa reta XY, tá? É só isso daqui onde estão as pessoas e os objetos. Esse quadriculado do lado direito, a gente só colocou para a gente conseguir resolver o problema, tá? Espelhando ali, fazendo ali, colocando ali pessoas virtuais atrás do plano do espelho, atrás da parede XY, tá? O espelho é só esse segmento amarelo aqui. Beleza? Então, como que a gente avaliou aqui? A gente avaliou da seguinte maneira. Fez os traços corretamente, tá? A gente conseguiu colocar aí um ponto para vocês, tá? E aí, na medida que você analisou o que você fez corretamente, ou seja, conseguiu dizer corretamente quem estava dentro do campo visual, de acordo com o traçado, a gente deu mais um ponto. Alguns colegas esqueceram de colocar algumas pessoas e aí a gente foi descontando 0,2 de cada omissão, tá? Só que assim, quem não fez o traçado corretamente, a gente não considerou o que foi falado, o que foi escrito sobre os campos visuais. Só foi corrigido
essa parte para quem fez os traçados corretamente, tá bom? Então, beleza, eu vou fazer o traçado da pessoa 1 aqui. Vamos lá. Então, para a pessoa 1, veja só, ela está a 1, 2, 3, 4 quadrículas aqui da parede. Então, a gente vai contar mais 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, a partir desse ponto aqui, desse xizinho, a gente vai traçar a reta da pessoa 1, o campo visual da pessoa 1, tá bom? Então, vamos lá? Então, saindo aqui do X, passando exatamente na borda aqui do nosso espelho, tá? Passou um pouquinho longe assim, ó, já perdeu a questão, tá bom? Isso foi enfatizado muito em sala de aula. E do mesmo ponto, a gente vai passar aqui no outro extremo, olha lá. Então, tudo que está dentro dessa região está no campo visual de 1, a gente já pode responder aqui embaixo, ó. Vamos lá? Então, a pessoa 1 vê. Olha lá, o que ela vê? Ela vê a pessoa 2, o objeto C e parte do objeto B. Então, ela vê a pessoa 2, objeto C e parte do objeto B. Beleza? Ok, vamos agora para fazer a mesma coisa para a pessoa 2, para a gente visualizar aqui o que a pessoa 2 enxerga. Então, a pessoa 2 está nessa linha, a gente vai contar aqui, ó. Então, ela está a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, então, a gente vai contar mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a partir desse pontinho, vou mudar a cor aqui, vou colocar vermelho, fica mais fácil de ver. A partir desse xizinho aqui é aonde a gente vai começar o nosso traçado do campo visual, beleza? Então, vamos lá. O aluno pegou lá sua régua, passou no extremo do espelho, olha só, e pronto. Esse é o primeiro, tá? Então já vi que ele enxerga a pessoa 1, né? E passando no outro extremo, olha só. O que a pessoa 2 vai enxergar, galera? Vamos ver? Ela vai enxergar, vou colocar aqui, ó. Opa! Aqui é o 1 linha e 2 linhas, pessoas virtuais, né? A pessoa 2 vai enxergar um pedacinho aqui, ó, do nosso corpo B, tá bom? A pessoa 2, ou seja, ela vai ver ela mesma, o objeto A e a pessoa 1. Olha só, então a pessoa 2 está mais bem posicionada em termos de campo visual. Então, a pessoa 2 vê. Vou colocar assim, a si própria. A pessoa 1. O objeto A e parte do objeto B. Também, né? Ninguém viu o objeto B por completo. E é isso daí. Vamos para a nossa próxima questão. Então, questão 3 começa lá com um textinho introdutório também. Veja, você já observou como o tamanho da sombra de um objeto varia ao longo do dia? A posição do Sol no céu influencia diretamente o comprimento das sombras projetadas. Essa relação entre a luz solar, os objetos e suas sombras é um princípio fundamental da ótica e tem sido utilizado há séculos para medir o tempo e determinar a altura de objetos. Então, aqui no caso,
texto está fazendo referência ao relógio solar e outros tipos de instrumentos para medir o tempo, né? Tipo um gnomo, etc. Tá bom? Então, beleza. Perto do amanhecer, a sombra de um poste de 2,4 metros de altura é de 4 metros. Vamos anotando isso daí no nosso gráfico aqui. Eu desenhei aqui, não era obrigatório desenhar, tá? Então, aqui para o nosso item A, aqui no lado esquerdo, aqui, ó, vamos lá. Então, aqui no item A, é a primeira situação. Então, o poste tem 2,4 metros de altura, tá? E a sombra dele tem 4 metros. Isso não está em escala, beleza? Enquanto que a sombra de um prédio ao lado do poste no mesmo plano é de 120 metros. Então, isso daqui tem 120 metros. Exatamente às 2 da tarde, a sombra do poste ficou 3,2 metros menor do que a medida de sua sombra ao amanhecer. Tá? Então, a sombra de quem? A sombra do poste, né? Então, a sombra do poste aqui vai ficar menor, beleza. Então, era 4 menos 3,2, vamos fazer aqui, ó, 4 menos 3,2 é igual a 0,8, né? Então, a sombra do poste passa a ter 0,8. O poste continua tendo 2,4 metros, né? O poste e o prédio não vão mudar de tamanho no decorrer do dia. Tudo bem? Aí, determine item A, que é o item B, a altura do prédio e, no item B, o comprimento da sombra do prédio às 2 da tarde. Então, vou chamar aqui a altura do prédio de X. E aqui, a sombra do prédio às 2 da tarde eu vou chamar de Y. Tudo bem? Beleza? Galera, bem simples, é um problema de semelhança de triângulos, tá? Então, o princípio de ótica que você tinha que saber é que no mesmo horário os raios do Sol vêm praticamente paralelos, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo para os dois triângulos. Os dois triângulos têm um ângulo reto, tá? Exatamente no mesmo lugar. Então, supondo aqui que o poste e o prédio são perpendiculares, tá bom? Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes pelo critério ângulo, 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 tá? Beleza. Então, a gente pode fazer assim, ó, a altura do prédio está para a altura do poste, então, X está para 2,4, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste, 120 está para 4. Beleza? Aqui do meu lado direito vai dar 30, né? Então vai ficar assim, ó, X é igual a 30. E esse 2,4 eu vou passar multiplicando. Tá bom? E aqui a gente vai obter que X é 72 metros. Beleza? Então essa é a resposta do item A. Já acabou, era só isso. Muita gente acertou, tá, galera? Quase todo mundo conseguiu fazer essa questão aí. Então, esses 72 metros, a gente vai carregar ele aqui para nossa próxima etapa, para o nosso próximo item, tá? Então, o prédio a gente já descobriu que ele mede... Opa! O meu pai. Não era isso que eu queria, era esse aqui. A gente vai carregar esse resultado aqui para o nosso próximo item, beleza? Então tá bom, 72 metros. Vou de cor, mas não tem problema. 72 metros. Galera, só para ter um passo a menos, agora eu vou fazer a sombra está para a altura, tá? A sombra do prédio, que é Y, está para a altura do prédio, que é 72, assim como a sombra do poste, que é 0,8, está para a altura do poste, que é 2,4.
tá? Gente, é só a continha mesmo. Se você quiser fazer assim, ó, vezes 10, vezes 10, você some com a vírgula. Tá? Tem gente que não gosta de fazer conta com vírgula. Eu compreendo. Tá? Então vai ficar 8 sobre 24. E eles são múltiplos um do outro, né? Eu posso dividir por 3 aqui, ó. Perdão, por 8. Tá? Então vai ficar que y é igual a 8 por 8 é 1, tá bom? E 24 por 8 é 3. Beleza? E o 72 a gente pode passar multiplicando já. Tudo bem? Então, 72 dividido por 3 é igual a 24 metros. Então, nossa resposta aqui, B, igual a 24 metros. É isso. Se eu não me engano, essa foi a questão que teve mais acerto na prova, ali praticamente empatado com a questão 1. Então, vamos para a questão 4. Então, galera, a questão 4 também tem um textão aí, né, introdutório, falando sobre os espelhos esféricos. E aqui no terceiro parágrafo começa a questão de fato, tá bom? Então ela diz assim, ó, um objeto é colocado diante de um espelho côncavo, vamos grifar aqui o côncavo, para a gente saber como que é essa reflexão, de distância focal igual a 4 unidades. O objeto é posicionado a 2 unidades do vértice, conforme a figura. Vamos lá dar uma olhada na figura. Tá aí a figura, ó. Beleza. O item A ele pede assim, ó, construa o diagrama de raios para essa situação, indicando a posição e as características da imagem formada. Então, galera, tinha que fazer os raios e formar a imagem, tá? Tudo bem? Na posição correta com o uso da régua, beleza. Aí valia 1 ponto. E o item B pedia para classificar quanto à natureza, se era real ou virtual, orientação, direita ou invertida, e o tamanho em relação ao objeto, ou seja, se era maior ou menor, e só isso. Tá? Justifique sua resposta com base na construção do diagrama de raios. Então, essa justificativa aqui, esse porém aqui da nossa questão, me permitiu fazer o que na correção? Quem não construiu a imagem corretamente ou não fez a imagem no item A, não bastava decorar o caso, no caso é o quinto caso que a gente trabalhou em sala, né? Objeto entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, maior e direita, não bastava decorar, porque era para justificar a resposta a partir da construção dos raios. Então, quem não fez os raios, a gente zerou a questão inteira, tá bom? Então, vamos lá fazer. Tá aqui a nossa imagem, nossa figura, né? Vou fazer aqui a nossa imagem. Então, são 2 raios, eu vou colocar aqui o primeiro, ó. Incide paralelo, reflete no foco. A gente sabe aqui que os raios vão ser divergentes, né? Os refletidos. Então, nós já vamos fazer o prolongamento aqui, ó. Vamos prolongar esse cara para cá. Tudo bem? E o recomendável é fazer o raio notável 4, tá? Aquele que incide no vértice. Ele reflete com o mesmo ângulo, tá bom? Olha lá os refletidos divergindo aqui. Então, vamos prolongar para o outro lado. Beleza, gente? Então, eles vão se cruzar exatamente aqui, nesse pontinho aqui. Então, vamos construir uma imagem aqui para a gente. Opa, eu quero ela cheia, essa seta. Vamos lá.
Tá aqui a nossa imagem, beleza? Então aqui é o objeto, aqui é a imagem. A gente pode ver que a imagem fica nessa posição -4, né? Ou seja, ela é virtual, ela é maior, ela é 2 vezes maior e ela é direita, de cabeça para cima. Então bastava a gente agora, esse daqui é o item A. E para o nosso item B, bastava a gente classificar aqui a nossa imagem, né? Maior, virtual e direita. Lembrando que a gente só considerou o item B para quem fez corretamente o item A, tá? Quem ali deu uma escapulida aqui na régua aqui e fez até mais ou menos esse ponto, até mais ou menos meio quadradinho para frente ou para trás, a gente considerou muito aqui atrás ou imagem real, aí a gente cancelou a questão. Beleza? Então vamos para a última questão. Então, galera, questão 5, tem lá um textinho introdutório também, explicando o que é sombra, o que é penumbra, tá bom? E aí ele começa aqui no segundo parágrafo, dá os dados pra gente, vamos começar daí. Uma sala tem o pé direito de 4 metros de altura. Então, o pé direito é a distância entre o piso e o teto, beleza? No teto da sala está fixada uma lâmpada de 3 metros de comprimento, então um corpo extenso. No piso, sob o centro da lâmpada, se encontra o centro de uma mesa de 6 metros de diâmetro e 1 metro de altura. Tá bom. Assim se forma uma sombra centralizada sobre uma penumbra no piso. Então, o diâmetro da sombra projetada pela mesa no piso é a pergunta do item A, e o diâmetro da penumbra projetada pela mesa no piso, tá? Então é para apresentar todos os cálculos e fazer o negócio passo a passo. E a gente vai fazer agora, tá? Tá aqui a nossa figura. Vamos começar colocando aqui os tamanhos, galera. Ó, então o pé direito da sala, é de 4 metros, né? Então isso daqui é, isso daqui é 4 metros, tá bom? Essa alturinha aqui é 1 metro. E esta altura daqui é de 3 metros, então, tá bom? Então vamos anotar aqui esses valores. Então tudo aqui é 4 metros. Opa, quero a linha cheia agora. Tá bom? Beleza. Então aqui é 1 metro, a altura da mesa. E a distância da mesa, por consequência, né? A distância da mesa até a lâmpada é de 3 metros. Tá bom, beleza. Como que a gente resolvia isso mesmo? A gente tinha que fazer a semelhança de triângulos, né? De 2 triângulos aí. Então vamos começar fazendo... Aqui o tamanho da mesa é de 6 metros, né? E o tamanho da lâmpada é de 3 metros. Verdade. Vamos começar fazendo essa semelhança de triângulos aqui, ó. Vamos lá. Ó, se eu considerar que a minha lâmpada, tá? Essa reta aqui, ó, que vai até o chão. Como é que a gente calcula essas coisas? Ó, de um ponto, de uma extremidade, eu passo nas 2 extremidades da mesa e na outra extremidade da fonte a gente passa na outra extremidade da mesa, né? Beleza. Então, se a gente considera só isso daqui, o que a gente consegue fazer? Vou puxar aqui para o lado.
Vamos dar uma encolhida nela aqui, ó. Pra gente trabalhar. Beleza, gente. Como é que ficou aqui, então? Ó, isso aqui em cima é a lâmpada, né? 3 metros. O segmento lá embaixo é aquele pezinho que a gente estava chamando de penumbra. Ó, esse segmento aqui é a penumbra. Tá? Esse segmento aqui é a sombra. E aqui a bordinha da penumbra. Daqui a pouco a gente vai definir melhor o que é sombra e penumbra, tá? Na verdade, a gente vai achar esse pezinho aqui embaixo. Tá bom? Este segmento que a gente vai desenhar agora aqui, pontilhadinho, é essa altura de 3 aqui, ó. Então, essa altura vale 3 e essa altura é o tamanho da mesa, vale 1. Tudo bem? Então, calculando aqui, pra gente, vai ficar assim. Aqui vale 3 metros de altura. O que eu estou fazendo? Estou dizendo que esse triângulo aqui de cima, ó, é semelhante ao de baixo. Por que eles são semelhantes? Olha lá, a gente tem dois lados paralelos, que é o pezinho e a lâmpada, e eles compartilham ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então, eles são triângulos semelhantes, tá? Esse ângulo aqui dessa extremidade aqui é igual a esse, a gente pode pensar isso também em termos de alternos internos. Então, esse terceiro ângulo, para a soma dos internos 60 e 80, tem que ser o mesmo também, beleza? Então, a gente pode fazer assim, ó, a base do triângulo grande está para a base do pequeno, vou fazer aqui, ó. A base do grande está para a base do pequeno, assim como a altura do grande está para a altura do pequeno. Olha que beleza! 3 está para 3, assim como P está para 1. Logo, né, nem precisa fazer essa conta, P igual a 1 metro. Tudo bem? Beleza. Isso daqui era fundamental para você chegar na resposta, mas isso ainda não é uma resposta, tá bom? Agora, queridos, a gente vai pegar outro triângulo. Vou fazer aqui de outra cor para ficar mais fácil de ver, tá? Outros dois triângulos. Vamos pegar aqui, ó, a partir desse pontinho aqui. Olha que tranquilo, galera. Então, desse extremo da lâmpada, a gente vai passar aqui, ó. E do outro extremo, a gente vai passar no outro extremo da mesa. Tá bom? Então, vou fechar aqui num triângulo. Essa base toda aqui desse triângulo maior é a sombra, é S mais P, né? E eu vou fechar aqui no obstáculo aqui também, ó. Aqui é o nosso 6 metros, tá certo? De mesa. É o diâmetro da mesa. Tudo bem? Vamos puxar esse desenho aqui para o lado para a gente conseguir calcular? Então vamos lá. Opa! Só um pouquinho, galera. Eu não tenho muita prática com esse software aqui. Eu apanho um pouquinho. Ah lá. Eu quero pegar o S também. Pronto. Acho que dá para fazer aqui, ó. Por sorte, eu deixei bastante espaço para esses caras aqui. Beleza, galera. Ó, então a gente tem dois triângulos aqui, né? Tem esse triângulo menor em cima e tem esse triângulo maior, né? O menor tem a altura de 3 metros, como a gente já havia sinalizado, né? E o maior tem a altura de 4 metros, que seria
seria aqui o nosso pé direito, tá certo? Vou fazer aqui de outra cor. Apanhando aqui do software para valer, gente. Vamos lá que vai dar bom. Não tá muito pior que a Lusa, né, galera? Beleza. Então vamos lá. A altura do triângulo grande é 4 metros e a altura do triângulo menor é de 3 metros. Então, os dois triângulos compartilham esse bico, né? Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, tá? Logo, esse daqui tem que ser igual a esse. De novo, semelhança pelo critério ângulo, 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 né? Mas isso daí é outro assunto. Beleza, gente? Deixa isso daí para o professor Fagundes, né? Beleza. Então, todo mundo já enxergou que os dois triângulos são semelhantes. Então, a gente vai comparar a altura está para a base, assim como a altura está para a base. Pode ser? Então, olha lá. Melhor, vou fazer base está para a altura. Quanto que a base do menor é 6 e a base do maior é S mais P. Então, a gente vai fazer assim, ó. S mais P está para 6, tá? Base do grande está para a base do pequeno, do menor. Assim como a altura do grande está para a altura do menor. Tudo bem, gente? Olha lá, a gente pode passar esse 6 multiplicando, né? Só que tem um detalhe, a gente já achou o valor de P. O P vale 1, turma. Olha lá. O P vale 1 metro. Então a gente pode substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. S mais 1 é igual a 4 vezes 6 dividido por 3. Então S mais 1 é igual a 24 por 3, que é 8. Beleza? Então S é igual a 8 menos 1. Então S é igual a 7 metros. Tá? Isso daqui já é uma resposta. Tudo bem? A nossa sombra aqui, ela tem um diâmetro de 7 metros. Agora, galera, só para a gente melhorar um pouquinho a nossa compreensão, olha só o que a gente vai fazer, ó. Quero que vocês imaginem o seguinte: se a nossa mesa é circular, tá? Se é uma mesa redonda, tá? De tampo redondo, o que a gente vai ter, turma? A gente vai ter um miolo aqui da nossa figura como uma sombra circular, né? Isso daqui é a nossa sombra, ela tem um diâmetro de 7. E a penumbra ela é um pouquinho mais externa, né? Vamos fazer ela aqui um pouquinho mais externa aqui. Eu já vou centralizar elas. Mais ou menos, né? Vamos dar uma melhorada nessa visualização aqui. Beleza, galera. Isso daqui é uma visão olhando por cima, tá? Do que a gente está vendo no chão, a sombra e a penumbra, tá bom? Beleza. Galera, pensa comigo aqui, ó. Olha que tranquilo da gente pensar para a gente construir a distância, ó. O que a gente está vendo na visão lateral aqui, turma? Essa região central é a nossa sombra, é o diâmetro da sombra, tá? Opa. E quanto que mede isso? O diâmetro da sombra é 7.
tá? E cada pezinho aqui vale 1, a gente já calculou isso. Tá? Então, qual que é o diâmetro da sombra? O diâmetro da sombra tem um diâmetro de 7 metros. E qual que é o diâmetro, galera, desse círculo rosa aqui por fora? Tá? Maior, que seria a nossa penumbra. O diâmetro da penumbra é o 7 mais 2, né? É de 9 metros. Essa daqui é a resposta esperada num vestibular, uma questão bem difícil, a galera geralmente não consegue fazer, tá bom? Aqui na prova eu considerei 7 e 1 como a nota cheia, tá bom? Mas fica aqui para a nossa correção, para o nosso crescimento, que a resposta esperada é uma sombra de 7 metros e uma penumbra de diâmetro igual a 9 metros. Beleza, galera? Essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí de alguma forma, tá bom? Tenham tirado as dúvidas. Fico aqui totalmente à disposição para fazer as correções necessárias na sua nota, para tirar suas dúvidas pessoalmente, beleza? Fica esse vídeo como um roteiro para quem vai fazer a recuperação ou a sub, estudar para recuperação e para sub, tá bom? E é isso daí. Muito obrigado pela companhia de vocês e até lá. Um beijo e falou!